Vamos fazer a leitura da semana aqui. Ainda bem carregando bastante. Derli, com o microfone aí, né, Derli? Pode ser. Finalizar aqui. Sermão que levanta quem... Peraí. Hã? Pera um pouquinho. Tá ligado. Sermão que levanta quem caiu. Pera um pouquinho. É assim. Aqui? Você quer subir? Sermão que levanta quem caiu. Sermão que sinaliza esperança para quem se sente sozinho. Sermão de solidariedade para quem se encontra cercado e encurralado por toda forma de conflito. Sermão de perdão para quem traiu. Sermão de misericórdia para quem se sente no fundo do poço. Sermão de bênção para quem não tem nada e um nada se sente. Sermão que aponta o céu, mesmo que a única realidade presente seja o inferno. Mas logo você que foi pequeno. Vamos uma próxima então. Sermão que fala sem palavra alguma, onde só se veja e ouça o gesto da mão. Tenha uma boa semana familiar e profissional. Ok. Tem uma já aqui, né? Antes da pauta, nós estamos aqui com o Dr. Dagoberto, da Ramos Advocacia, e ele vai falar um pouquinho sobre, vocês devem ter ouvido falar já sobre a nova correção do FGTS. Então, é com... Liga. Alô. Boa noite, senhores e senhoras. Tudo bem? Boa noite. Por favor, meu nome é Dagoberto, represento aqui a Ramos Advocacia, uma empresa que está há 30 anos no mercado. E conforme a reportagem saiu no Popular hoje, na página 14, referente à correção do FGTS, viemos aqui para buscar uma parceria com o sindicato, em prol dos contadores e contadoras e os seus clientes também, tá? Pela equipe especializada que nós temos há mais de 30 anos na área trabalhista, oferecer nossos serviços para essa recuperação. No decorrer da semana a gente vai enviar mais detalhes para o presidente e ele reenvia para vocês todo o procedimento que a gente gostaria de fazer essa parceria com a associação, com o sindicato, desculpa, em prol de vocês e dos clientes de vocês. Ok? Ok. Obrigado pela atenção. Por favor, qualquer coisa, 62 9196 4626, Dagoberto. Já... 9196 4626, Dagoberto. Doutor, já tem um posicionamento em alguma ação? Ou... Desde dezembro foi encaminhado algumas, mas nada ainda. Tá, é uma coisa um pouco lenta. Ok. Vamos ter mais informações e passaremos. Nós aguardaremos. Isso. Ok? Obrigado, hein? As ordens. Obrigado a você. Vai fazer pergunta? Pode falar. Colegas, boa noite.
Boa noite. Eu tenho uma amiga minha, Maria do Carmo, contadora. Ela está procurando uma vaga aí numa empresa, no escritório. Se alguém tiver interessado ou conhecer alguém, por favor, pegar o telefone. É uma pessoa legal, chegou aí, está querendo trabalhar. Ela faz qualquer área, trabalhista, fiscal e contábil. Obrigado. Ok. Ô, Derli, você usa o microfone para nós? Ah, já está aí. Ah, tá. Deixa o Everaldo comentar o negócio aqui, depois nós fazemos a pauta. No 6, vocês receberam esse comunicado, custo de fechamento de demonstrações contábeis. E eu coloquei isso aqui, lembrete. As empresas do Simples Nacional terão que fazer essas demonstrações e autenticar os livros na JUSEG até a entrega tempestiva da declaração no 31 de março de 2014. Sob pena de desclassificação do Simples Nacional pela fiscalização estadual retroagindo a 2008. Aí o pessoal questionaram onde que eu achei essa lei. Bem, vamos nos lembrar isso bem. Gente, em junho de 2012, o Estado ia notificar todo mundo, retroagindo em 2007. Nós fizemos um movimento junto com o Conselho, junto com a Federação, e conseguimos que o secretário da Fazenda esquecesse o passado. Esquecesse o passado. Então, quando foi em dezembro de 2012, o Estado publicou aquela lei 11.000 não sei quanto, né? Que ia exigir esse livro caixa ou contabilidade a partir de janeiro de 2013. Bem, quando é que eles poderiam exigir isso? A qualquer hora, mesmo que você não está dizendo. Mas a exigência hoje, ela vai acontecer, é só o Estado querer, a partir de 31 de março. Por que 31 de março? Porque a entrega da declaração do DEFIS é apresentada até 31 de março. Quando vocês entregar a declaração, vocês vão colocar lá, tem contabilidade ou livro caixa. É assim ou não? Pronto. Vocês fizeram a opção. Se vocês optarem pelo caixa, vocês apresentam o caixa. E eu duvido ao DOC que está fazendo. E se vocês apresentarem a contabilidade, apresentam a contabilidade. Mas esta contabilidade tem que ser devidamente registrada na junta comercial. Porque se não for registrado, ele pode falar, você não, como que fala o Ronan, não autenticou, não validou essa contabilidade. Então, ela não tem validade nenhuma se não for registrada na junta comercial. E tanto imposto de renda, pessoa física, como pessoa jurídica, presumido ou não, a autenticidade da contabilidade é a autenticação. Aonde? Não, rec do fio que mexe. Que coisa só. É a devida autenticação da junta comercial. Então, nós vamos ter bastante cuidado para que a gente autentique isso direitinho para não ter problema futuro, tá bom? Então, isso aqui, o pessoal está falando que eu estou falando terrorismo. Não estou falando, eu estou falando a verdade. Agora, se verdade é terrorismo, não posso fazer nada, tá? Espera aí só um pouquinho, Ralo. Deixa eu pegar o microfone ali. Deixa o Ralo comentar aqui, já que direito de resposta. Geraldo, nesse caso aí, tem o problema da espontaneidade, né? Se você fez espontaneamente, antes de qualquer ação fiscal, então você não tem penalidade também. O Ronan pode falar para mim, quando você falou que tem contabilidade, a espontaneidade é o seguinte,
Se você apresentar em qualquer... Vamos supor assim, você é azaradão, e ele foi lá no dia 5 de abril. Houve ação fiscal. Mas se ele passou 1 ano, 2 anos, 3 anos, você autenticou o livro sem ação fiscal, você está dentro da lei. Agora, vocês não joguem pela sorte, gente, porque retroagir em 2008, certo? É muito risco para uma coisa tão boba que é a autenticação disso na junta comercial. Vamos cumprir o que a lei determina. Hoje está tão fácil fazer contabilidade, e inclusive hoje eu já coloquei a parametrização do Simples Nacional aqui, do anexo 3. Eu nunca vi fazer contabilidade tão fácil do jeito que está fazendo contabilidade. Então, não vamos arriscar, não. Vamos cumprir isso, porque se eles autuarem, não vai ter volta. E se pegarem, gente, vocês vão ser o boi de piranha e vão colocar que autuou fulano de tal para que os outros façam isso. Não vamos nós ser o boi de piranha. Não podemos fazer, gente. Por que não fazer? Não sei por quê. Deixa o Ronan comentar aqui. Boa noite, colegas. Eu vou dizer com as minhas palavras o que o presidente disse. A obrigatoriedade da contabilidade para, inclusive, aqui do Simples Nacional está lá desde 2006. Claro que a elencada em leis anteriores, também do Código Civil e tudo mais, que tem que se fazer a contabilidade. Foi claramente exigida desde o ano 2006. Porém, a Cefaz botou um pano quente ali. Tudo bem, vamos olhar de 2013 para cá. Aí, na questão do presidente, a contabilidade de fato e direito. O que o presidente colocou é o seguinte: a contabilidade de fato é você tê-la lá encadernada no seu computador, está ali encadernada, mas não está autenticada. Mas a contabilidade, para ser a contabilidade, tem que ter fé pública. E para ter fé pública, precisa estar com seus livros autenticados. Se o fiscal chegar lá no seu escritório, lá em abril, me apresente a contabilidade, eu tenho ela aqui, ó, está no computador, está encadernada, não está autenticada. Cabe ao fiscal, por ser bonzinho, ele dá um tapinha nas costas, senhor, bom dia, boa tarde, você me deu um cafezinho, então você manda autenticar o livro. Ele pode não aceitar, isso aqui não é a contabilidade, não está autenticada, não tem fé pública. Por isso que a lei determina que o livro diário precisa ser autenticado. E o que o presidente colocou foi simplesmente assim, uma advertência para nós, os contabilistas, que devamos nos ater no proposto pela Cefaz. Porque a Receita Federal, que está lá na Lei 2006, ela está um pouco distante de nós. Ela está aí no universo do Brasil. A Cefaz está aqui para os goianos. E se eles disserem que vão fiscalizar, pode fiscalizar. E se chegar em abril e não tiver autenticada, pode autuar. Então, eu acho que os contabilistas aqui devem, não estou aqui para puxar saco de ninguém, deve agradecer o presidente por chover no molhado, que é relembrar aquilo já firmado lá com a Cefaz. Ok. Pois é, vamos começar para a pauta aqui. Zé Walter. Sócio contribuinte e MEI. Que isso? Ali. Espera só um pouquinho. Espera um pouquinho. Estava ali no Wilson ali. Ó. Inventário e distribuição de lucro. Vamos devagar aí, espera um pouquinho. Inventário e distribuição de lucro. Ô, Eli, só um lembrete para os colegas aí, um assunto que foi muito bem debatido, e então todo mundo esqueceu. FGTS das domésticas, porque o E-Social vai ser 30/4. Mas e agora? As patroas vão ter que fazer o SEI? Vai ter recolhimento. Como é que está o andamento dessa obrigatoriedade? Seria bom o sindicato dar uma olhada para nós e orientar a categoria. Não é pauta, não. Não, é pauta, mas para a gente já, né, eu dar uma resposta na próxima reunião, ver como é que é, porque está chegando a proximidade da gente recolher esse FGTS. Como vai fazer? Como é que está essa situação? Carlos. Clarice. Pedido de dispensa de SF.
Vigilância sanitária. Multa por atraso na CFIP zerada. Espera um pouquinho. Como? Multa por atraso na CFIP zerada. Seu nome? Qual que é o... O Eli. Jânio. Tudo bem? Boa noite. Tranquilo. Nosso programa. Vai. Ele foi bonzinho, agora o pessoal do microfone correu para corredor, né? Espera aí, volta aqui no Wilson. Põe a minha aí também. Sistema operacional. Lê. Peraí só um pouquinho. Os outros não serão os primeiros, não. Aí vai ser, né? Eu vou fazer uma cambuquinha aqui. O layout da nota fiscal de serviço da Prefeitura. Prefeitura de Goiânia. Layout? Ali, termo de abertura e encerramento. Vamos ter que correr hoje, viu? Leandro. Escrita contábil digital. Acabou, né? O Dirceu também? Só mais uma pequenininha. Processo JUSEG. Deixa só rapidinho. Mais, hein? Geral? Vou voltar a palavra aqui para o Ronan comentar algum negócio aqui. Colegas, então, hoje, sentado à mesa para o almoço com a minha esposa e família, aí ela perguntou assim, o que nós vamos fazer hoje à noite? Eu falei, hoje eu tenho um encontro com o meu povo. Ela falou, e a sua pova? Fica que jeito, sabe? Então, quer dizer, realmente a gente sente saudade. Como ele colocou aqui na reunião anterior, registrou a nossa ausência, e ele comprometeu-se que eu trouxesse alguma coisa, rapidamente, eu vou dizer aqui duas coisinhas só. Dizer para vocês a lei de inclinato 8.212, 8.245 e a 8.112. Quaisquer dúvida, os senhores conversam comigo. Mas, ao se elaborar da parte do empregador para os senhores que locam, ao confeccionar o contrato, é de extremamente importante vincular lá como juízo arbitral, pode colocar a segunda corte de conciliação, porque quaisquer ação hoje, na lei do inquilinato, é de 2 a 4 anos. E na corte de conciliação, outra justiça comum não pode anular sentença. Então, numa corte, em 60 dias você terá a sentença. A dificuldade é de se executar a sentença. Então, os senhores, como locadores, ao firmar um contrato, eleja a segunda corte de conciliação, que é melhor. Agora, para os senhores locatários de imóvel e também para os seus clientes, importante, hoje é muito importante que o locatário de imóvel comercial firmem os seus contratos de longo prazo. Você tem um cliente, pergunta para ele, cliente, deixa eu te dar uma informação boa, você locou a sala por quanto tempo ano? Loca por 3 anos, cliente, para você é importante. Por quê? O locador é obrigado, em quais todas as hipóteses, a aguardar o cumprimento do vencimento. Não pode reaver o imóvel se o contrato tem 3 anos, a não ser quando é para desocupação de interesse do poder público ou para a venda. Caso contrário, tem que obedecer o contrato. Então, para o inquilino, nós contabilizamos, ou aquele contabilista que paga aluguel comercial, ou tem seus clientes, que loca o imóvel por mais tempo. Aí está assegurado. E o inquilino, ao se fazer um contrato por 36 meses ou 24 meses, ele pode devolver o imóvel. O locador não pode solicitá-lo novamente. Obrigado. Isso aí. Bem, vamos trabalhar. A Dair está lendo aí, trem importante, não, né?
Então tem uma pergunta para você aqui, ó. O horista, ele tem direito a descanso remunerado? Horista, como calcular? Dá a dica aí para nós. Depois nós... O horista é normal, ele tem todos os seus direitos, como repouso remunerado. Pois é, como calcular? Pela média. Média. Ué. Pois é. O decreto, a lei 605, decreto 27048, que normatiza isso aí. Como sabe tudo, né? Decreto 605. Lei 605, decreto 27048. 27, 27? 048. 048. É. Alguém quer comentar sobre horista aí? Eu vi alguém comentando aí. Divina? Divina. Vai lá, Derli, leva para a Divina lá comentar. A daí só colocou o dispositivo legal, não quis comentar. É igual o... Como é que é o nome deles? Não, ele não. Igual a daí falou corretamente. A forma de receber que é por hora, mês, quinzena, né? Correto. Faz a média e da mesma forma do que é o mensalista, fazer o descanso remunerado de preferência no domingo, naqueles mesmos casos, né? Ou o dia alternado, conforme está no contrato. O cálculo dele seria as horas feitas durante o mês. A pessoa não trabalha no sábado. Como ficaria o sábado? Ele não trabalha. Qual que é a carga horária dele? Acima de 4 horas. Ele trabalha. Ele trabalha tem dia que 4 trabalha horas? 4 horas, tem dia que trabalha 5, tem dia que trabalha 6. Aí, de preferência no domingo, Mas o sábado não trabalha. Como é que ficaria o sábado? ele não trabalha por opção da empresa, né? É. Então, o descanso, quando o descanso é por opção da empresa, ele não vai substituir aquilo, não. Ele não trabalhou porque a empresa não deixou. Esse aí vai ficar te devendo. Para mim, continua ainda com o descanso renal garantido. Porque a empresa optou por não trabalhar por motivo dela, né? Por que ela não trabalha? Porque é indústria? É preferência. Tem um acordo? Tem um acordo? Não, de horas? simplesmente não abre aos sábados, né? Por que ele não abre ao sábado? Ué, é uma questão particular dele lá. Como é que o povo não trabalha no sábado, né? Pois então o empregado não tem nada a ver que ele não abre no sábado. Pois é, mas Ele é como o remunerado funcionário recebe por hora, como ficaria o sábado? Entraria no descanso da mesma semanal? forma, hein? 4 horas, 4 horas, faz a média, faz 4 horas. Mas essa parte aí eu não tenho certeza quando a empresa, por causa desse sábado aí. Eu não vou dar a resposta, não, posso pesquisar. Enquanto eu volto com a Daíra aqui, o Ram fala para Não, o Daí vai responder. O Geraldo também é bom nesse trem. A Divina falou bem claro. Acho que eu não tenho dúvida, não. Se ele deu o desconto, o problema dele vai pagar normalmente como se fosse um domingo ou sábado. Tranquilo. Proporcional. Tá, deixa eu ouvir o Daíra aqui. Vem cá, dele rapidinho, senão nossa pauta não vai chegar na sua, hein? 27, 40. A média é calculada pelos dias úteis. Ou seja, se trabalhou 5 dias na semana, acha-se a média dos 5 dias. E paga dois Como a descansos. Divina bem disse, o sábado, a critério da empresa que não trabalha, ele não pode ser prejudicado. Ele tem direito adquirido proporcionalmente à média dos dias úteis. Ok. Então tá bom. Vamos correr aqui agora. Vamos para o Zé Walter aqui. Vou ter que correr mesmo. Sócio aí, quer ter MEI? Antes eu quero ver sobre o MEI. Nós, contadores, se abrimos um MEI, vamos fornecer para os nossos clientes a nota fiscal da prefeitura, correto? Como é que ficaria o INSS? Não teria INSS, é como simples mesmo, né? Os 20%. Deixa o presidente falar aqui. Não, Zé Walter, você é autônomo normal, só está emitindo documento fiscal da prefeitura, mas é autônomo igual os outros, paga INSS como fosse, hoje nós colocamos esse aí, como se fosse um recibo de pagamento individual, só que transformou no nota fiscal. Não, me parece, né, depois o Fábio me confirma, a retenção você não faz, mas os 20% você assume. Certo? Retenção de quê? A retenção dos 11%.
Porque ele já recolhe fixo. O INSS é recolhido fixo. Então, a retenção dos 11% a empresa Se ele não faz. ultrapassar o limite. Que limite? Aquele é igual uma coisa. Se ele ultrapassar... Não, eu falo assim, ó, se ele emite uma nota fiscal de R$1.000, o autônomo teria que descontar os 11%, certo? E pagar, e a empresa assumiria 20%. O MEI não tem a retenção, porque paga fixo, a previdência dele é fixa. E a empresa assume os 20%. Correto. Está explicado. Tá. O outro sócio, até um pedido. Não, mas não, peraí um pouquinho. Vamos voltar. Se eu tirar o MEI, ele é considerado empregador autônomo. Ele não é, na minha concepção... Não, ele não é empregador, ele é prestador de serviço. Mas ele continua retendo. É a minha concepção. Agora vamos procurar alguma coisa que a primeira vez que eu ouvi falar que eu tirando a prefeitura lá, eu não desconto 1%, foi você. Agora, se eu estiver errado, vou desculpar, foi ignorância minha mesmo. Mas não, tudo bem. Fábio, pesquisa aí para nós depois, se for possível, certo? Adivina lá, deixa... Tem um com o Ronan aqui, só se nós falar de parceria aqui depois. Vamos Joelino está aqui, né? Vamos reivindicar mais então. Assim que nasceu o MEI, eu e a Irani fizemos um estudo desse MEI cabreiro dele. Eu lembro, e ela também lembrou um pouco. É só as atividades relacionadas à prestação de serviço com veículos e a construção civil. Os demais, não. Está na lei isso aí? Porque eu não vi isso na lei, não. Hein? É que você está falando com referente à retenção. Os 20% que seria empresa, não é isso? Que ele não é empresa, ele é equiparação. Ele é legal. Ele é equiparado, ele é uma equiparação autônomo. legal. Mas ele... Não. Ele tem característica para ter o CNPJ, tem uma equiparação de empresa, status de empresa. Ele é uma empresa. Ele é um autônomo com característica de empresa, por equiparação, igualzinho o empresário, ok? Lá fala, eu não estou lembrada, que a Irani está olhando aqui, nós lemos um dia, é só relacionada à construção civil e à prestação de serviços de veículo, em veículo. Os demais, não. O Fábio tem esse artigo aí, depois ele até colocou no espaço contábil. Depois você dá uma colocadinha. Quer comentar aí? Deixa o Adair comentar aqui, rapidão. Aí, Fábio, olha aí para nós. Confirma aí. Tá. O Fábio vai olhar ali e dar o parecer para nós. O seu acabou, né, Zé Walter? Então fala no microfone. Eu pensei que... Até estranhei sócio MEI. Falei, mas MEI não tem sócio? O outro é um pedido que eu quero fazer, é o seguinte. A nossa igreja tem uma creche. E estamos passando por dificuldades enormes, porque a prefeitura só paga os professores o mês, não paga 13º, não dá vale transporte, e só em abril ou maio que vai sair o dinheiro da prefeitura. Para isso tem que estar tudo em dia. Para cumprir, deixou 2 guias de INSS atrasar. Para a prefeitura agora passar o dinheiro para pagar o pessoal, tem que ter esse INSS pago. Então, nós estamos tentando fazer, e da próxima terça-feira vocês vão analisar, um sócio contribuinte. Cada um assume, digamos, uma criança. São em torno de 70 crianças lá. Tem criança que, depois que ele janta, ela chega e fala assim, tia, dá um bolachinha para me levar para comer de noite, porque lá em casa não tem nada. Então, é essa situação. Se alguém quiser, e seria muito bom que quisessem, na próxima semana eu vou trazer aqui um cadastro de sócios contribuintes para nós alavancar isso. Não podemos deixar 70 crianças sem. E também como que faz? A cozinheira tem que comprar suas coisas. A professora tem. Então, que vocês pensem e tragam na próxima terça-feira alguma coisa para nós. Seria tão bom se chegar ao fim do ano, não termos problemas lá e as crianças estarem com barriga cheia. O de comer não falta, o que falta é dinheiro. Obrigado. Ok. Vamos ali com o João ali. Inventário, João. Vamos lá. Colega, é o seguinte, as empresas do Simples para entrega do inventário é até quando?
Inventário de 2013. Inventário de mercadoria no Cefaz? Você faz. De 28, para todo mundo. É. Até 28 de fevereiro. Então é referente a janeiro. Envia no Sintegra de janeiro. Botei. No Sintegra de dezembro. O Sintegra eu coloquei no espaço contábil. Ele estava dezembro, todo ano a gente ia lá. Na última vez que eu estive lá com o Everaldo, nós pedimos para ele alterar a gestão normativa, 932, se não me engano, eles alteraram. Eu botei até no espaço contábil. É referente ao de janeiro, que é entregue em fevereiro. Fevereiro. Então, colega, é referente a janeiro. O artigo 74 do Sintegra, do inventário, né? Inventário. Do Sintegra. Não, entrega no Sintegra de janeiro. Janeiro. Que é entregue em fevereiro. Coloca no de janeiro, que é entregue em fevereiro. Não. Correto. O inventário. Sobre o inventário? Passa lá rapidinho. Porque não, é a primeira vez que eu estou vendo falar que é janeiro. Eli, todos que estão aqui, uma pessoa me ligou do interior perguntando se quando ele fosse digitar o inventário do Simples Nacional, se punha o ICMS 17%. Falei, não sei. Foi hoje. Como é que vocês estão fazendo? Que aí não precisa... Vou poupar meu estudo lá. Responde para ela aí que eu não ouvi direito. É assim, para digitar o inventário, você tem que... Ele me perguntou, como se põe o 17% ou não coloca nada? Aí eu fiquei na dúvida. Eu falei, eu vou olhar no CTE, no Código Tributário Estadual. Agora, já que a pergunta está aqui, vou aproveitar vocês aí que sabem. Deixa o Everaldo responder para você. Os 17% ou não, não há obrigatoriedade. Mas o que o Estado falou? Coloca-se os 17%, a mercadoria comprou de São Paulo, coloca o 7%. A mercadoria comprou de outro Estado que vem com 12%, coloca 12%. Porque no dia que a empresa sair do Simples Nacional, ele já tem um inventário com aquele valor certo dos percentuais, você não precisa ficar caçando. Tá. Então já respondeu para o internauta lá que ele ouviu. Ok, deixa o Fábio complementar. Sobre o questionamento do João Evangelista com relação ao inventário, eu coloquei no espaço contábil. Conforme disposto no inciso 4 do parágrafo 4 do artigo 3º da IN 932, de dezembro de 2008, com redação acrescida da IN 1148 de 2013, o registro 74, tipo 74, registro de inventário, deve ser informado no arquivo digital referente ao mês de janeiro do exercício seguinte ao de referência do inventário. Tem o número do espaço contábil? É o 1.200. 1.200. Então, quem Só lembrar, se ela for do Simples Nacional, tudo bem. Mas se ela for do presumido real, esse controle é feito através do SPED. Os produtos têm que estar aquele especificado nas entradas e saídas. Viu? Bem lembrado. Ok. Ô, João, você quer saber de distribuição de lucro também, né? Fevereiro. Vamos para frente. Distribuição de lucros, quer? Otávio. Peraí. Esse inventário está aqui. Colega, é o seguinte, a empresa agora não é do Simples, mas ela tem parcelamentos na Receita Federal no INSS. Pode distribuir lucros? Peraí, Wesley, por favor, aqui. Se configurou aqui. Eu vou fazer uma apresentação para vocês sobre o lucro distribuído, que eu fiz uma apresentação. Não voltou para o slide aqui? Deixa o Wesley arrumar aí o seguinte. Nós temos agora duas instruções normativas, 1420 e 1422, 2013. E trata lá da distribuição de lucros, né? Então, a 1400... É isso aí. 1420 e 1422. Então, a 1420 trata da distribuição de lucro. Então, ela está dizendo o seguinte. Eu fiz até um demonstrativo aqui, se der tudo certo aqui, a gente apresenta para vocês. Se não der, eu vou falando aqui para vocês. Né? Não deu, né? O F5. FN, 5. Você quer a lei? Não, não é a lei, não. Eu fiz uma apresentação. Né? Tem aí que a gente põe aí justo. Então, eu vou explicar aqui para vocês. Vamos tentar fazer seu esclarecimento. Então, eu peguei uma empresa que faturou R$1 milhão, revenda de mercadoria do lucro presumido é 8%, prestação de serviço 32%.
8% de 1 milhão dá 80 mil, 32% sobre 1 milhão dá 320. Somando, a minha base do lucro presumido é 400 mil reais, correto? Aí eu vou fazer os impostos incidentes sobre as vendas, né? Eu calculei o imposto de renda, 8 vezes 15 deu esse valor. Do serviço, 32 vezes 15 deu 48. A contribuição da mercadoria de revenda, 12 vezes 9. Do serviço, 32 vezes 9. O PIS é sobre 2 milhões e o COFINS sobre 2. Então, eu tive R$ 172.600. Então, eu pego 400, que é a base, menos os impostos. Eu achei 227.400. Então, essa situação aqui, eu posso distribuir isso aqui, dentro do exercício de 2012, eu fico dispensado da escrituração contábil digital para 2014 e estaria obrigado à escrituração contábil fiscal em 2014. Por que escrituração contábil fiscal? Porque ela vai substituir o LALUR, e o LALUR é o que calcula o imposto de renda e a contribuição social. Correto? Então, a base menos os impostos eu posso distribuir. Tá? Agora vamos a essa outra situação aqui. Demonstração. Os mesmos valores. A base minha é 400 mil reais. Né? Aí eu apuro a minha DRE, não é verdade? Eu tenho minhas receitas, os meus impostos, CMV, despesas, né? Calculo o imposto e a contribuição social. Eu chego a um lucro líquido apurado de R$ 775.400. Né? Aí vamos para o lucro. Para 2013. Aí eu distribuí R$ 600 mil em 2013, referente a essa DRE aqui. Né? Aí você está o quê? Obrigado à escrituração contábil digital em 2014. Né? Estaria obrigado também... Desculpa, gente. Aqui não é em 2013, não. Seria 2014, né, Severo? Desculpa aqui. Aqui eu vou mudar aqui. Seria 2014, não é 2013, porque a vigência da instrução normativa é para 2014. Então, reconsidere aqui, por favor, vou ter que modificar. Então, em 2014, nessa apuração aqui, eu distribuí R$ 600 mil. Ele está além da base menos os impostos, correto? Aí você estaria obrigado à escrituração contábil digital em 2014, né? Obrigado à escrituração contábil fiscal 2014, que seria também para apurar o imposto de renda e a contribuição social, tá? Então, isso aqui está na instrução normativa 1420, 2013, 1422 e aplicabilidade do lucro presumido 2014. E eu caí dentro do simples também, né? Está falando de lucro, vamos para o simples também. As receitas apuradas aqui, 1.080.000. Vamos entender que essa empresa faturou R$ 90 mil durante o mês, durante o ano deu 1.080. E eu vou lá na tabelinha, né? Diz a lei 9.249, que a base eu tenho que multiplicar o imposto de renda 8% sobre o faturamento. Tá? Eu achei 86.400. Eu vou lá para a tabelinha do Simples Nacional, né? São uma empresa, comércio, a alíquota lá é 0,38, o IRPJ. Então eu pego o faturamento, vezes 0,38, que é o RPJ, dá 4.104. Qual é o lucro que eu tenho que distribuir? A base, né, 86.400, menos o imposto de renda, 4.000, eu tenho R$ 82.296 a ser distribuído. Evidentemente, né, isso aqui, a gente não gosta de falar isso, mas isso aqui era sem escrituração contábil. Mas se você evidenciar um valor superior a isso daqui, você pode, né, também fazer a distribuição. Lembrando também que na DIRF, que vence 28 de fevereiro, quando você distribui lucro acima de R$ 76.985 de lucros, você está obrigado a informar na DIRF. Certo? Esclareci você aí agora? O negócio dele é porque ele está com parcelamento, quer saber se pode distribuir lucro. Não. Parcelamento, sim. Parcelamento, sim. Até assustei. Parcelamento, sim. Não tem problema, não. Comenta, Fábio. Ratificando... eu encontrei no site da Receita Federal uma solução de consulta número 7, de 8 de abril de 2013, que fala: distribuição de lucro, débitos com exigibilidade suspensa, admissibilidade. A pessoa jurídica que possui débitos cuja exigibilidade esteja suspensa em decorrência de parcelamento, poderá distribuir seus lucros, sem que haja incidência de multa prevista no artigo 32, parágrafo 1º
da Lei 4.357 de 64, desde que atendido o regular recolhimento das parcelas e observados os limites legais. Ou seja, você tem que ter o parcelamento e está pagando em dia as parcelas. Ok. Agora eu pensei que você tinha mostrado aqui o negócio da nota fiscal do MEI. Verifica aí. O Adair deu para... Já deu? Então tá bom. Verifica aí. Muito boa. Ô Carlos. O Carlos já comentou a respeito do FGTS lá, né? Dê o microfone lá para ele lá. Porque é o seguinte, está todo mundo caladinho, quietinho, e o governo não falou nada, e ficou decidido, pré-decidido, que seria já competência em janeiro. Mas aí ele foi e jogou o E-Social para abril, e disse que ia junto com o E-Social. Só que agora jogou-nos uma responsabilidade, fazer o SEI das patroas para fazer o cálculo do FGTS. Como é que vai ficar essa posição? Isso é uma pergunta. Na realidade, o E-Social... para abril é dos produtores rurais. E pessoa física. Produtor rural e pessoa física. Eu não estou lembrando. Pessoa física é doméstica. Lá fala pessoa física. Tá, e a lei do FGTS não foi regulamentada para empregado doméstico. É isso. Então, se não for regulamentado, estamos tranquilos. Então, agora, essa é a situação. Dela deve. O E-Social deve abrir um campo lá para você informar base de cálculo só para a Previdência, não para... Deixa a Divina comentar lá. Vamos lá. Ver. Vamos ver. Para abril, são os contribuintes individuais que abrangem as pessoas físicas que empregam outra pessoa física. Só a pessoa física que emprega, né? É redundância que eu estou falando. Quem são eles? Os advogados, os médicos, dentistas, os patrões de pessoas físicas, que são os empregadores domésticos, e outros que a lei equipara, entendeu? Então, não é só os produtores rurais, são os contribuintes individuais. Ok, e sobre o E-Social com... Sobre o E-Social... Quem está dispensado do FGTS? Você sabe algum? Não, quem tem o FGTS, naturalmente, vai fazer a folha, vai precisar de E-Social. Inclusive, que está todo mundo reclamando, o Congresso quis repensar, mas não tem mais jeito, vai entrar sim, tem que fazer a SEI, porque se ele não fizer a SEI, não tem como fazer a transmissão e é com certificação digital. Com referência à certificação digital, ainda está pensando de fazer um modo diferenciado para os domésticos. Porque tem doméstico que ganha 800 conto, paga 400 para uma pessoa e uma criança. Que pode, meio período, não é isso? É verdade. Então, essa pessoa não vai poder contar um contador, não vai ter que contratar um certificado digital. Então, o governo federal está pensando que a Caixa, até fevereiro, março, abril, vai liberar um código, alguma coisa semelhante. Porque tem uma... Como é que chama aquela Rio de Janeiro? Esqueci. A Benedita da Silva foi forte no Congresso batendo isso daí, porque ela é a representante dos domésticos. Ok. Traz aqui para a Clarice aqui, Derli. Espera, deixa, antes da Clarice comentar aqui, dá para o Adair aqui. É o caminho. Bom, eu não quero discordar da Divina, não, mas a circular 642 da Caixa, que comentou sobre isso aí, ainda com a ressalva de que dependia da normatização da Receita Federal. Me parece que lá fala empregadores, pessoa física, empregadores rurais, pessoa física. Não estou querendo discordar da Divina, não, mas parece isso. E eventuais. Lá parece que o termo é isso. É empregador rural, pessoa física e eventuais. Parece que lá o termo é esse. Eu não quero discordar da Divina, não, mas é circular 642 da Caixa. O dispositivo legal realmente é a portaria 642. Vai ali, sabe quem é a Clarice? Erga a mão aí, Clarice. Bom, eu gostaria só de tirar uma dúvida em relação a essas empresas que estão... A gente pede todo ano aquela dispensa do SCF, né, até 28 de fevereiro. A empresa que está dentro daquele perfil, enquadra naquelas condições, só que ela só emite nota eletrônica. Ela está dispensada de fazer o pedido? O Otávio, mas o Fábio é bom nisso aí.
É, porque parece que tem uma lei que fala sobre isso. Tem. Né? Tem o anexo 11 lá, artigo 3º, que determina os percentuais para que você possa fazer. A gente está com um problema assim que, para ser resolvido, a gente está tentando um agendamento lá no setor de automação comercial, porque existe uma situação da legislação que permite você substituir o SF, né? Então é o seguinte, então logo a gente consiga esse agendamento, eu acho que em janeiro não vai ser possível, porque o pessoal está de férias, mas em fevereiro a gente vai conseguir isso. O pessoal lá do SF, eles passaram essa lei 7988, diz que ela dispensa a empresa de fazer o pedido de dispensa, né? Ela desobriga. 2013, não é? Ela é de março de 2013. É setembro de 2013. Setembro? É. 7988. Pois é, aí que está com esse problema, né? Porque o pessoal lá do SF está cobrando essa. Até eu fui lá, o Maurício perguntou se eu ia levar as minhas empresas, né, para fazer a dispensa. E eu estou aguardando a gente ter uma conversa lá com o pessoal da automação comercial da Cefaz. Então, agora, aqui a obrigatoriedade não foi extinta. Você pode observar bem que o artigo 3º do anexo 11 ele determina a obrigatoriedade do pedido de dispensa, dentro daqueles parâmetros, né? 80%, né? Até 80% você está dispensado, não é verdade? Se você vendeu 80% para revenda e 20% para consumidor final ainda e emite nota fiscal eletrônica, você está dispensado. Se você emite nota com bloco, você tem que atingir um limite de 95%. No nota caso, manual. lá é só nota eletrônica? Não. Não, ao contrário. 95% para revendedor. Hospitais, seguradoras. Construtores, você tem que tirar aqueles valores lá. Não, por enquanto não está ainda certo, não, porque as informações, geralmente, até ligando lá, eles falam que você não precisa fazer o pedido. Pois é, aí que está o problema, né? Certo? Inclusive, eu respondi um e-mail de uma pessoa falei sobre o artigo 167 do B do nosso regulamento, do Código Tributário Estadual, que determina, né, que a nota fiscal eletrônica vai substituir o ECF. Foi o que a gente discutiu aqui na semana passada. Você emite o cupom fiscal e o seu cliente precisa transportar a mercadoria. Aí você vai emitir uma nota no 5.929, você 929. Então, eu estou orientando os meus clientes que já emitem a nota fiscal direto, com a identificação, com o CPF, tudo certinho. Tá? Aí é o seguinte, né, Fábio, como é que nós vamos fazer para a gente... Tem isso lá, mas o pessoal está de férias agora em janeiro, como é que a gente faz? Que é até 28 de fevereiro, né? Até 28, né? Certo? Então, vamos seguir o que está na lei. Então, é o seguinte, a próxima semana, a hora que o pessoal retornar, vai ser só na primeira semana de fevereiro, para a gente trazer uma resposta concreta para vocês, tá bom? Deixa o Fábio falar ali. Não, é só ratificar a colocação do Adair com relação ao cronograma do E-Social, né? Eu até coloquei no mensário. Eu peguei isso aqui na versão, lá no portal do E-Social, na Receita Federal, tem lá a versão 1.1, já de janeiro de 2014, sobre o manual de orientação do E-Social. Lá tem todo o cronograma. Então, começa a transmissão dos eventos iniciais e tabela deverá ocorrer até 30 de abril de 2014 para produtor rural, pessoa física e segurado especial. Depois, até 30 de junho de 2014, para as empresas tributadas pelo lucro real. Depois, até 30 de novembro de 2014, para as empresas tributadas pelo lucro presumido, entidades imunes, isentas e optantes pelo regime especial unificado de arrecadação de tributos e contribuições devidas pelas ML e EPP, Simples Nacional. Né? E até 31 de janeiro de 2015 para o órgão de administração pública. Né? Lá tem todo o cronograma que tem que ser feito, está no portal do E-Social e também coloquei no nosso programa, no mensário contábil. Ok, vamos para novembro, 30 de novembro. Espera aí, deixa eu passar o microfone aqui, cadê o microfone aqui? Passar para o Zé Walter o microfone aqui. Correto. Júnior, a respeito da dispensa do SF, eu conversei com aquela magrinha, eu esqueci como é que ela chama lá no plantão fiscal, ela me mostrou até a legislação de que fala que está dispensado da SF quem emite nota fiscal por processamento
de dados, SF. Então a legislação já existe. E como aí ela falou assim, agora só estamos aguardando um posicionamento do pessoal da SF. E aí, como é que a gente fica? Porque é o seguinte, existe um setor de automação comercial da Secretaria da Fazenda. É lá com o Laurismar. É ele que determina lá as regras de tudo aquilo. Então, em 2012, eu fiz 2 consultas e essa consulta caiu na mão dele. Foi ele que determinou que fosse elaborada a consulta e minhas empresas foram dispensadas. A empresa prestadora de serviço, porém, não tinha emitido nenhuma venda de mercadoria. Ele falou, enquanto perdurar só a prestação de serviço, ela estaria dispensada. Então, a carta consulta só vale para a minha empresa, não vale para a sua, que você não tem. Tá certo? Parece que essa legislação é de 2013. Aqui, ó, tem um decreto 7.988. Aqui, ó, a vigência dele é a partir de 1º de março de 2013, que ele alterou esse artigo aqui da lei, né? Pode. Aí é o seguinte, é outra questão. Aqui está falando que pode, né? A nota fiscal eletrônica pode. Pode tem o caráter de ser facultativo. Não é aquele verbo deve. Deve é obrigação. Pode, eu entendo que é facultativo, né? Aí ele está falando logo abaixo aqui, no inciso 4º, né? O cupom. Pode ser substituído o cupom, né? Agora, quando você volta lá, na legislação, no anexo 11, né? Vamos voltar lá no anexo 11 agora. No artigo 3º, que trata da artigo 3º. Pode ser dispensado o uso obrigatório do ICF o estabelecimento cuja atividade preponderante seja a realização de operações ou prestação com contribuintes do ICMS, desde que a receita bruta no ano anterior, proveniente das operações ou prestações de serviço com a contribuinte do ICMS, acrescida das receitas provenientes das operações e prestações a não contribuintes, né? 80% da receita bruta do estabelecimento e seja emitida nota fiscal modelo 1A por SEPD para todas as operações e prestações realizadas. 95% da receita bruta do estabelecimento para os demais casos. Nota fiscal eletrônica. Tudo bem. Obrigado aí pelo negócio. Aí, o prazo... Deixa eu ver aqui onde é que estão os valores aqui. Inclusive, foi uma reivindicação que o Fábio fez na reunião que nós tivemos dia 2 de dezembro, que fosse alterado os limites, né? 60 mil aí por semestre está muito defasada essa situação aí, né? Tá aí, ó. Ele está falando que quem não colocar também ia observar essa vigência aí de 60 mil no semestre, né, ou 120 mil no ano, tá certo? Correto? Ok. Pode, mas não vai existir. Porque se Põe o microfone na boca dele aí. Tá bom. Quer dizer que pode, mas não vão cumprir. O Estado não vai liberar, pelo visto. Que já foi pedido até aumento do valor. Pois é, mas é o seguinte, você veja como é que é a legislação tributária, né? Lá no 167B, determina que você pode fazer a substituição do ECF, não é verdade? E por que não revogou o artigo 3º da lei aqui? Não é verdade? Pois é, mas aí... Ok, só nossa. falar sobre o assunto aqui. Desse aí ainda? Só tem um tá arrastando caso. demais isso aí. Prestador de serviço, se ele tiver, dependendo do faturamento, que a obrigatoriedade do SF é 60 mil, acima de 60 mil durante o semestre, né? Contando de janeiro a junho dentro daquele ano. Eu tive uma empresa que era só prestador de serviço, só emitia nota da prefeitura mesmo pelo fato dela ter inscrição estadual, e eles pegaram o somatório, e aí ela pagou um auto de infração. Só por conta da inscrição estadual dentro, mas nunca emitiu uma nota fiscal de venda. Pois é, mas aí eu tenho uma solução de consulta. Eu tenho uma solução de consulta que eu também indignei por esse fato. Eu tenho uma solução de consulta e que ele falou, enquanto persistir a emissão somente de nota de prestação de serviço, a minha empresa está dispensada de colocar SF. Agora pode ficar tranquilo que ninguém vai te autuar. Se a prestadora de serviço não tiver inscrição estadual,
Não vai te autuar. Emite só a nota da prefeitura para ficar tranquilo. Ok, Everaldo. Zé Walter, não sei se vai consolar. Esse 167 fala que você tem a SF. Agora emitiu todas as notas fiscais eletrônicas, a SF seu é zero. Só zerar todo mês, mas é obrigado a ter ela lá. Essa é a questão. Agora, quando dispensar é outro caso. Mas quem tem SF, não quiser emitir o SF, não precisa emitir. É só emitir nosso cartão de serviço, tendo o CPF, emite a nossa eletrônica, deixa aquele SF zeradinha todo dia, pronto. Ô, Everaldo, mas só tem um detalhe aí. Fala. Na obrigatoriedade do cupom fiscal, ele é obrigado a emitir para não contribuinte de ICMS para pessoa física. Então, na ordem da vez. Sim. Na ordem da vez, se ele emitir a nota fiscal eletrônica, ele pode ser autuado. Não. Tá nada. Qual você falou aí? Isso aí Ele coloca mesmo ela. Se eu emitir nosso fiscal eletrônico, substitui quem está obrigado a emitir cupom fiscal? Não. Lá no substitui. Artigo 1º aí do anexo. Substitui não. Substitui, mas essa é mais nova, cara. Não substitui a dispensa, ô Leandro, mas a dispensa não, mas se você tiver o SF e emitir redução Z todo dia zerada e emitir nota fiscal eletrônica, você está dentro da legislação. Substitui o Pega o microfone lá. Vamos ali. Artigo 207. Não, é lógico, estou falando. Se você já tem o sistema de SF, você faz a redução Z e emite nota fiscal. Agora, se você já fez o investimento, agora todo mundo está correndo de fazer o investimento. Elias, só para te clarear. Parei, só um pouquinho. Eu trabalho com uma filial de Brasília que revende rodas. E as rodas, quando você compra ela fora do padrão do seu veículo, você precisa da nota fiscal para você levar no Detran, alterar a característica do veículo. O que estava acontecendo? Nós emitimos o cupom fiscal, o cliente levava o cupom, aí passava 15 dias, ele era parado numa blitz e vinha na empresa. Eu preciso da nota. Eu falei, eu te entreguei o cupom. Aí nós verificamos isso. O que nós fizemos? Nós abortamos toda a operação com o SF. Nós emitimos nota fiscal eletrônica, identificando a pessoa que está comprando ali através do CPF. Sim. Entregamos a nota para ele. Pronto. É um documento. Ele pega aquele papelzinho que é térmico, uma semana que ele desaparece. Tá? E o DANF não. Aí o que nós estamos fazendo? O nosso SF fica lá o dia inteiro rodando, sem nada, zerado. De tarde você tira a redução Z. Final do mês, leitura de memória fiscal, pronto, tudo zerado. E eu entrego a nota para o meu cliente. Mas, Otávio, você não poderia emitir o cupom fiscal e emitir uma nota fiscal eletrônica no 5929 e referenciar o código de redução Z lá em informações complementares? É trabalho, é retrabalho. A lei me está dizendo que eu posso fazer? Cara, sinceramente... O artigo 167 fala que pode. Que é isso? Ele pega o microfone lá. Esse artigo primeiro para mim está Você bem gosta raro. do microfone demais, vamos passar. Falei, vamos ali para o Carlão. É essa, né? Não. Vigilância sanitária, lá com o Carlão lá. Isso é a orientação do Estado, não vamos lá. Está certinho. Eu vou ser breve. Quero saber dos colegas, primeiro, quem tem clientes com recarga de cartão no telefone. Só me dá o nome e o telefone. Geraldo. É trocador de de prosa com ele. Ninguém? Cliente que tem recarga de cartão. Quem tem aí, pessoal? Ninguém não? Agora vamos para a vigilância sanitária. Eu quero que você... Está saindo isso ou não? Tá bom. Sua voz está ótima. Eu quero a ajuda de vocês da seguinte forma. Na vigilância sanitária, quando nós damos entrada na prefeitura, registro ou alteração do endereço daquele cliente lá, quando ele é obrigado a ter o alvará sanitário, antes de emitir-se o alvará de licença para funcionamento, é exigido que leve seu alvará sanitário, não é? Estou certo? Aconteceu, porém, um fato curioso hoje. Visitar um cliente meu e sem alvará sanitário, da vigilância sanitária, e autuou. Só que eu peguei o alvará de licença para funcionamento. Desculpa. Eu dei entrada na alteração, tudo certinho, bombeiro, o alvará de licença para funcionamento. E lá, em nenhum momento, eles exigiram o alvará da vigilância sanitária para que possa ser liberado de funcionamento. E hoje autuou.
Falei, hoje tem reunião e os colegas vão me ajudar. O que eu devo fazer agora? Bom, eu tenho 10 dias, só que a partir de amanhã eu vou tomar as providências. Eu preciso Você tem que verificar o KNAI da empresa. Se no KNAI da empresa, quando ele liberou o alvará de funcionamento para você, o KNAI não exigia a vigilância sanitária? Não teve exigência, não teve exigência. Eu tenho, inclusive, aquele formulário que nós consultamos o processo e aparece lá. Pendência, apresentar bombeiro, primeira via, apresentar número de funcionário, declaração, não apareceu exigência de alvará sanitário. Aí vai caber um processo administrativo. Oi? Você vai ver cursos para concurso. Pois é, você vai ver o dispositivo legal que o fiscal usou no auto, certo? Verifica o KNAI da sua atividade principal lá e entra com recurso administrativo. Porque eu penso assim, vamos ver se eu estou certo. Como de plástico, alimentação, lá aparece lá, apresentar alvará sanitário para liberar o licença para funcionamento. Eu não sei se eu estou errado. No uso do solo. Goiânia. No uso do solo. Mas a questão principal do Carlão é o seguinte, que ele conseguiu tirar o alvará de funcionamento sem a exigência da vigilância sanitária. Na visita do fiscal, hoje você foi cobrado. Foi autuado. Pois é. Então, você vai ver o dispositivo que o fiscal usou dentro para ele autuar, verifica o KNAI da sua empresa, alega a não exigência da vigilância e entra com o processo administrativo. Ok. Obrigado. Pode ser. E escola precisa de alvará vigilância sanitária? Lá na vigilância é exigido para qualquer curso livre. Inglês, curso, todos os cursos livres. Então, Carlão, tipo de escola é obrigatório você o alvará. conseguiu seu alvará de funcionamento lá numa sorte. Mas aí no momento eles pediram lá para liberar, ué. Pois é, tem que verificar. De acordo fazer com a defesa, né? De acordo. Derli, passa o microfone para a colega ali. Ali, eu esqueço o nome dela. Não dei conta de escrever o nome dela aqui, não. É sobre a CEFIP. Isso, sobre a CEFIP. Nós estamos muito preocupados com as multas que a Receita Federal está cobrando em relação à apresentação em atraso de CEFIPs, ou seja, elas com ou sem movimento. Inclusive, a FENACON teve na Receita Federal uma reunião com o secretário da Receita Federal, tentou fazer a parceria, continuou tudo, mas o delegado diz que está na lei e não tem como tirar. E a multa por zerada é R$200, com redução de 50%, e com movimentação é R$500, com redução, e tem 30 dias. Deixa o Everaldo falar, eu passo para você, Divino. Bem, Cristina, aconteceu o seguinte, que houve uma confusão no ar, não sei se você está errada mesmo, né? Se apresentou zerada, ou então negativa, dentro da lei, lá em dezembro, não está movimentando, foi lá em dezembro, apresentou toda negativa, não se preocupe com isso não, porque aconteceu com o sindicato mesmo. Nós criamos a filial lá na chácara, foi em outubro. Eles chegaram a notificar o sindicato pedindo tudo isso desde 2009. Aí, como a gente tem agora, a gente tem um relacionamento, liguei para o delegado, me dá isso aqui. Aí nós fomos constatar que era a filial. Me perdoa, que foi um rolo que a Receita Federal fez aqui. Aí eu fico pensando assim, a gente que tem esse relacionamento, nós temos um posto aqui, tem relacionamento, é fácil resolver. E a maioria das pessoas que não está fácil resolver, para fazer uma consulta lá, hoje mesmo me ligaram lá de Minas Gerais, para marcar como chama, gente? Agendar é a maior dificuldade do mundo, né? Então, quanto mais aí, você apresentou negativa, eles estão errados. Então, nós vamos tentar uma reunião com o delegado, que o Fábio está tentando colocar todo vídeo ligando para ele, como que vai ficar a situação? Porque houve, agora chegou, pegou, chutou tudo por aí afora e o pau quebrou, certo? Não, Everaldo, porque eu digo assim, é muito comum acontecer, a gente registra uma empresa, ela demora lá 3, 4 meses para começar a funcionar,
E acaba que passa despercebida algum mês, aqueles primeiros meses lá, sem apresentar a CEFIP. Quando você vai lá fazer uma pesquisa, você percebe que tem aquela ausência, você corre e apresenta. Agora vai ser cobrada essa situação aí? É porque o seu caso é diferente do sindicato. O seu caso realmente não foi enviado. Pois é, mas é porque, como se diz, o costume do cachimbo é que entorta a boca, né? E eu duvido de quem que realmente não tem aqui ali uma situação dessa. Agora, vai ser cobrado assim, com todo rigor? Então, ou pelo menos daqui para frente a gente ficar mais atento. E ainda mais, até o dia 7 de todo mês. É o seguinte, é uma matéria importantíssima que está no site da FENACON. Você pode ver e ler direitinho. Desde 2009 e agora que o Tribunal de Contas da União exigiu da Receita Federal cobrar, porque está prescrevendo 2009. Então, 2009, todo mundo que deixou vai ser notificado a apresentar. O grande erro nosso, e muitas vezes a Caixa é incompetente, o que aconteceu? Muitas vezes você vai tirar uma pendência no INSS, sai ausência de CEFIP lá. E você tem certeza, você tem rascunho da apresentação dessa CEFIP. Mas só que o INSS fala, não interessa, você apresenta de novo. Mas isso que a gente sempre foi orientado muitas das vezes. Agora, esse documento que você tem antigamente vai servir para você entrar como defesa junto à Receita Federal, que você apresentou na data hábil. Simplesmente está constando inconsistência no INSS, mas você apresentou. Então, foi incompetência da Caixa que não forneceu lá. Agora, a reunião dos membros da FENACON lá com a Receita Federal, tem até a fotografia de todo mundo, e realmente o pessoal tentou comover o pessoal, levar por esse lado social, sensibilizá-los, mas o secretário falou, infelizmente, está na lei. Eu não posso ir contra a lei, porque se está na lei, eu tenho que mandar cumprir a lei. E agora nós vamos ter que esperar. 2010 ele vai notificar a Receita. Você vê, a Receita com autuação arrecadou agora 190 bilhões. Só em notificação com multas. Certo? Então, para eles, na realidade, eles acharam o quê? Um grande nicho para a máquina alavancar. Deixa a Divina comentar um pouquinho. Não, deixa eu... Você já falou quase tudo. É realmente evitando a prescrição a partir de 2009, mas tem um detalhe que o FENACON não é contador, não prestou atenção. A gente manda a CEFIP, igual bem você falou, se guardou, vai lá, faz um pedido administrativo que a multa é excluída. Caso contrário, não. E se ela tiver pago, por exemplo, ela mandou a CEFIP e não pagou, ela some do sistema. Mas se ela pagou ou tem alguma coisa, é só ir lá, entrar no processo administrativo, no protocolo da Receita Federal, é extinta. Houve um caso desse. Agora, por exemplo, se ela mandou atrasada, mas pagou o FGTS, não pagou a Previdência Social, não tem como. Tem que a Previdência estar quitada e ter o papel que chama CEFIP, que é aquela partezinha que sai por último lá quando a gente imprime, né? Uhum. Aquela parte tem que estar lá, ou o protocolo que eles buscam. Caso contrário, não. A multa é feia. 500, igual ele falou, das inativas 200. Agora eu vou falar um detalhe aqui. Nós estamos no mês de evitar essa multa, contadores. É o mês de janeiro que se apresenta. Aí, se ela estiver inativa, vale até quando ela vê a atividade. Ela está inativa, janeiro, fevereiro, ela volta à atividade em abril, aí no mês de março, um mês anterior, você tem que apresentar. Agora que eu esqueci, não sei se é o depois ou é o antes, acho que é o antes. É o primeiro mês depois da atividade e o mês de janeiro. Todo janeiro. E guardar aquele papelzinho e guardar o protocolo eletrônico. Tem como você salvar? Todo o protocolo eletrônico. Aí, arruma um pendrive, vai em outros lugares, grava esse protocolo. E outra coisa importante que talvez vocês estão esquecendo. O mês de dezembro é o mês também de entregar a DCTF das inativas. Multa, sem choro, sem vela, quinhentão. Não tem como. E a Receita Federal vai notificar todo mundo que não entregou. Correto.
Quer comentar alguma coisa aí, Fábio? Não? Espera só um pouquinho, deixa o Ronan comentar, ver se está dentro do seu... Aqui, não sei se vai ajudar aqui. A Lei 9.258 introduziu a obrigatoriedade da recolhimento do Fundo de Garantia do Termo de Serviços e Informações da GFIP. Desde a competência, janeiro de 99, todas as pessoas físicas e jurídicas sujeitas ao recolhimento do FGTS, conforme estabelece a Lei 836, bem como as contribuições e informações à previdencial, conforme disposto na Lei 8.212 e legislação posterior, estão obrigadas ao cumprimento dessa obrigação. A empresa está obrigada à entrega da GFIP, ainda que não haja recolhimento para o FGTS, caso em que esta GFIP será declaratória, contendo todas as informações cadastrais e financeiras de interesse da Previdência Social. Sabe? Ok, deixa... Derli, cadê você? Dá o microfone para o Zé Walter aqui fazer essa pergunta aqui. Quando ela está inativa, entrega-se a sem movimento. A pergunta é, todo ano tem que fazer? Espera aí, deixa o Adair responder ali para mim. A Divina afirmou ali, né, que todo ano em janeiro. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, havia uma IN 925 que tratava dessa apresentação dessa CFIP. Eu não sei se ela foi revogada ou não. E parece que ela diz aí, quando é, porque na Lei 8.212, por volta do artigo 34, por ali, fala da obrigatoriedade da entrega, mesmo que negativa. Mas parece que a IN 925, ela normatizava sobre essa questão da negativa. Pois é, eu até estou surpreso aqui com a Divina, porque no meu conhecimento você apresenta sem movimento e vai reapresentar a partir do primeiro movimento seguinte. Agora, todo mês de janeiro eu não sabia, não. Pois... Pois é, mas vamos supor que eu fique 2 anos sem movimento. Então eu vou ser obrigado todo janeiro a fazer? Peraí, deixa eu dar falar aqui. Peraí. Talvez esse critério ele é utilizado para a Receita Federal controlar o sistema deles, não? Porque na legislação parece que, uma vez que está inativo, não apresenta mais. Parece que é isso que diz na IN 925, salvo o conhecimento que eu tenho da lei é justamente isso. Você apresenta uma sem movimento e vai reapresentar só com movimento. Parece-me que na 925... Pois é, mas eu não preciso apresentar todo janeiro, não. Na 925 me parece que era isso que dizia lá. Não sei se ela foi revogada ou não, porque há tanto tempo que IN 925 da Receita Federal? Isso, correto. Vem aí, Fábio, para nós. E em relação a isso aí, renovar anualmente, parece que a Previdência e o próprio pessoal da Receita não estava conjugando normalmente antigamente. Por isso é que essa regra da Divina, talvez, ele estava orientando que a fizesse. É verdade. Hoje eu estou como presidente nosso da Confederação, federação, né? Federação Centro-Oeste, né? Os contabilistas. Passa aí para o Wilson fazer a pergunta dele aí. Bom, aqui não é uma pergunta, eu queria, sei lá, o apoio, o sindicato, para a gente ver junto a... Oi? Peraí. O povo não gosta de dar um microfone para você não, né, Wilson? Mas agora você está... Não, vamos, como é no mesmo assunto, vamos rapidinho aí. Obrigada. Ô, Fábia, olha aí na legislação, o meu colega falou assim, quem está inativa não é obrigado a apresentar a DCTF. Ela é no mês de dezembro, você entra lá, abre as janelinhas, falando assim, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho... Você está certo. A Instituição Normativa 1110 de 2010... Quem não está obrigado a entregar janeiro, fevereiro e março se estiver inativo. Mas em dezembro você tem que fazer de dezembro. Só no mês de dezembro. E informar os meses que ficou sem movimento. O ano inteiro negativo. Instituição Normativa 1110 de 2010. Exatamente, obrigado. Espera aí, pessoal. Todo mundo falando, ninguém entende. Espera aí. Ô, Leandro. Não. Espera aí, é DCTF. A DCTF é igual a Divina comentou. É dezembro, você faz para o ano inteiro. Inativo. Ah, não.
Não. Ah, inativa. Mês que não tem movimento. Mas vou te falar para você, é melhor você fazer, viu? Não custa nada. É melhor... Viu? O Wilson, então vamos ouvir o Wilson aqui, ó, nosso presidente da federação. Pessoal, a gente conforme o layout da nota fiscal de serviço da Prefeitura de Goiânia, as empresas de construção civil que têm trabalho de subempreitada, que emite nota fiscal de serviço, nós estamos tendo uma dificuldade muito grande de fazer importação junto à Prefeitura por falta de informações na nota. A gente detectou aqui três campos aqui que precisa ter nessa nota para a gente fazer uma importação de 100%. O campo do valor do material aplicado, que esse valor do material aplicado que vai definir a base de cálculo do INSS. Isso não tem no layout da Prefeitura. No layout da Prefeitura, quando você presta o serviço, a empresa daqui de Goiânia, a empresa que tem uma empresa de serviço para uma empresa daqui de Goiânia, mas que tem um canteiro de obras lá em Brasília, isso é normal na construção civil, ela não calcula, ela não abre o espaço para você informar a alíquota do ISS lá de Brasília, para você fazer a retenção do ISS, e para por aí, não dá o líquido da nota e só dá a retenção dos impostos federais. O que a gente precisaria aqui no layout da Prefeitura? Que abrisse 3 campos dentro do layout, para que pudesse fazer a importação. O campo por valor do material aplicado, um campo para a gente determinar qual a cidade que foi prestado o serviço, para vincular o valor o índice do ISSQN, e com isso eles abrirem o campo o campo da alíquota para a gente calcular o imposto de serviço da cidade onde foi prestado o serviço. Que a gente pega uma nota aqui, eu tenho uma nota aqui, a gente pega a nota aqui, o valor do serviço foi 5.614, houve a retenção de do INSSQN, a nota não dá alíquota, você tem que informar no corpo da nota o valor da retenção, ela não deixa o valor líquido da nota, fica difícil para a gente... E quando é uma empresa que tem 4, 5 notas, tudo bem, mas uma empresa igual essa aqui, que te dá 150 notas, e você tem que digitar tudo isso aí com a calculadora de lado, você fazer soma, se o digitador for bom, meio dia de serviço, se for ruim, um dia para frente. E já tive na Prefeitura esses que não sabem, como se não me deram assim, muita atenção porque não sabia como fazer. Então, eu gostaria que, se a gente pudesse marcar com quem de direito da Prefeitura, para a gente... Não sei, vamos ver aqui. O Ronan é muito amigo do Miralha. Eu não sei se o Ronan conseguiria trazer o Miralha aqui, Ronan. Então, vamos verificar se o Ronan conseguir trazer o Miralha aqui. A gente põe no site o dia que ele vai vir e já estende o convite para você estar presente também, porque você que vai determinar mais ou menos o padrão do layout, e o pessoal que tiver mais algumas dúvidas complementa a coisa. Porque o Miralha hoje é que dá. Não. Pode falar? Pode falar. Ué. Com relação ao questionamento da CEFIP, já voltou. Instituição normativa 925. Está lá, para fins do disposto no parágrafo 9º do artigo 32 da 802/91, inexistindo fatos geradores, para ler direito ali, tá, inexistindo fatos geradores de contribuição previdenciária, o sujeito passivo deverá apresentar GFIP com indicativo de ausência do fato gerador, GFIP sem movimento, na primeira competência de ausência do fato geradores, dispensando-se a sua transmissão para as competências subsequentes até a ocorrência de fato gerador de contribuição previdenciária. Então, deixa o Adair. Passa o microfone atrás para o Adair aí. Já olhei, não está.
Então, é dessa forma mesmo que nós... Fala aí, presidente. Confirmando a vigência dela. Peraí, deixa o Fábio. Não tem nada falando que está revogado. Deixa o presidente comentar aqui. Na própria manual da GFI também tem esse mesmo entendimento. É observação muito boa que o Adair falou, Fábio. Então, pessoal, todas as vezes que vocês forem consultar uma instrução normativa, uma lei, entre pelo site direto. Porque lá no site está falando que ela foi revogada, certo? Ou então riscada. Vamos supor assim, todo mundo sabe assim. Aí o pessoal fala assim, a 11 mil, aquela que modificou a lei desse, a 11 mil quando? 638. 658. Mas está de acordo com a 11.658? 38. Aí, essa 8.600 modificou a lei da SA. Então, nós vamos citar a lei da SA, entra na lei da SA e verifica lá o que foi abolido, o que foi transferido, revogado. Então, jamais, outra coisa, não entre pelo GLUG. O GLUG fala o seguinte, está a lei lá. A lei já foi modificada há muito tempo, está lá do jeito que eles colocaram ela. Então, se vocês entrar pela internet, é muito mais confiável, porque lá está o que a lei especifica hoje, tá? Ok. Vamos aqui lá com o Jânio, lá no cantinho. Nosso programa. Eli, esse questionamento meu, mais direcionado para o Everaldo e os técnicos de informática aí do sindicato, né? Eu gostaria de saber se existe a possibilidade do nosso programa fazer o contrato de prestação de serviços contábeis e a carta de administração. Assim, a semelhante do módulo pessoal, que ele já gera todos os relatórios, né, de contrato de experiência e demais relatórios, né? Então, eu queria saber se existe essa possibilidade. Bem, sim, porque nós vamos fazer o seguinte, nós vamos colocar, então, lá no contrato contábil. Quando entrar no contrato contábil, nós vamos colocar isso, porque vocês viram que lá no contábil tem a lei da SA, tem tudo, então vão colocar o que determina esse contrato, o modelo de contrato para vocês preencher. Eu acho que é natural, normal. Vamos pegar o modelo para a gente colocar. Ok. Beleza. Otávio. Eu tive fechando lá as contabilidades do meu escritório. E a resolução 1457 do Conselho Federal determina que... Abre para nós. No parágrafo 4º lá do artigo 2º, determinando que essa exigência é só que, a exigência em contrato para a entrega da carta de responsabilidade da administração será obrigatória somente nos contratos novos, de novos clientes, ou quando da renovação dos contratos antigos. Bom, está suscitando uma dúvida. O que a gente já solicitou, eu mesmo pessoalmente solicitei que no contrato de prestação de serviço, essa carta de responsabilidade fosse agregada ao contrato. O Conselho Federal não quer isso. Falei, então tá bom. Eu faço as minhas demonstrações contábeis, faço as notas explicativas, faço aquela reunião de sócios para aprovação e logo após eu peguei e vinculei aquela carta de responsabilidade ali dentro para os sócios assinar. Ótimo. Tá? Ficou apensada dentro do razão e dentro do diário. Aí eu falei, se isso era válido. Eu falei, não é válido, que você tem que ficar com ela porque você é um documento seu, do contador. Eu falei, então tá bom, ele vai ficar dentro do diário, eu vou pedir outro. Aquelas demonstrações ficam guardadas no meu escritório que eu assino, depois ele pede para fazer alguma cadastro em banco, e eu apensei essa carta de responsabilidade também, junto a esses demonstrativos que ficam no meu escritório. Então, para efeito legal, ela tem, porque está dentro do livro diário, está autenticado. Tá? Então, é uma saída. Tá? Agora, o que nós reivindicamos é que ela seja apensada ao contrato. E ela fica dentro do contrato uma única vez só. Então, o Djalma saiu, o Djalma é da área da fiscalização lá do Conselho, que ele pudesse anexar, solicitasse isso, e eles vão ter um treinamento agora em março, se não me engano, que eles pudessem solicitar lá do setor de fiscalização do federal que apensasse essa carta de responsabilidade no contrato.
é um desgaste muito grande para nós, todo ano pegar essa cartinha. Tem cara que lê e olha, assim não assina para a gente. Tá? É difícil, tá? É difícil essa situação aí. Faz isso que eu estou te falando, joga dentro do diário. Lá logo após aí as suas demonstrações, ele assina, pronto, acabou. A hora que ele for assinar o diário, já assina a carta. Deixa o presidente comentar. Bem, é o que o Otávio está falando. Olha bem, novo contrato. Então, novo cliente. Novo cliente. Conselho, eu vou colocar no contrato, eu quero ver o conselho autuar. Não tem lógica, gente. Todo ano ficar com essa lenga, eu tenho um contrato, acabou, estou com documento. Então, são as coisas que eles fazem que não tem sentido. O que o Otávio está falando é bem claro. Eu coloquei no contrato, ele assinou que ele não vai fazer, e ele fica eternamente, o contrato fica comigo. Eu falei isso. Correto. Fábio. Não, é só esclarecendo um mal-entendido. Com relação a... Tem uma diferença com relação à entrega da DCTF. Tem a diferença entre inativo, de estar sem movimento e débito a declarar. Né? Se está inativo, o artigo 3º da IN 1110 fala que você está dispensado. Lá no artigo 3º está: estão dispensadas a apresentação da DCTF às pessoas jurídicas que se mantiverem inativas durante todo o ano calendário ou durante todo o período compreendido entre a data de início de atividade e 31 de dezembro do ano em que se recebe a DCTF. Aí está dispensado, não precisa fazer nada em dezembro, não. Precisa fazer nada. Agora, se você, em janeiro, fevereiro, não tem débito a declarar, mas não está inativa, aí você tem que fazer a de dezembro. Só essa explicação. Só chamar. Ela registrou a empresa. Aí ficou inativa. Mas ficou inativa não, né? Tá bom. Ixi, ia até salvar. Porque o que vai determinar que é inativa é a declaração da IPJ? Ok, da IPJN. Como o Derli foi embora, vamos passar para frente. Não, o Derli está ali. Sistema operacional. Diante dos vários problemas que a gente tem, o cliente me ligou essa semana. Estão ligando para ele de São Paulo, porque teve uma denúncia que ele usa o sistema operacional lá, o Windows, pirata. Eu não sei se alguém faz isso, né? E ele tem que responder para esse pessoal de São Paulo, se ele usa ou se ele não usa. Né? Se ele usa, ele vai ter que apresentar documento que ele comprou o sistema e que eles vão fiscalizar ele, que vai ser autuado. Segundo o pessoal lá, eles são da Microsoft, né? E vai autuar. Eu nunca vi uma situação dessa. Né? Não sei se algum colega aí já... Então, peraí para você comentar. E é cara a multa, hein? Né? Ou se nessas empresas aí que fica atrás do dinheiro, né? Eu não sei se ele sim, mas a Microsoft atualizou de um cliente grande aqui em Goiânia, todo mundo conhece, muito grande, e ele não sabia que o programador dele tinha colocado pirata, e a Receita Federal e a Polícia Federal foi lá, apreendeu o computador dele, mas a Microsoft que entrou em contato. Se ele for um representante legal da Microsoft, aí sim, mas se for qualquer caixinha e coisa, não. Tem que ter o documento legal. E a Receita Federal que oficia, porque ela que é responsável pela pirataria, e a Polícia Federal. E foi gravíssima, multa milionária, e realmente ocorre isso. Agora, se ele for representante da Microsoft, caso contrário, não, é perigoso. Ele fala que é representante da Microsoft. Ele fala, mas não, aí ele tem que não identificou, não. Não, acredito que sim. Ele vai mandar um formulário, a empresa vai ter que responder e mandar para eles. Se responder que usa o sistema, né, e tem documento, nota fiscal que comprova a aquisição desse sistema, ele não vai ter problema. Agora, caso contrário... Deixa o Ronan comentar aqui. Derli, deixa eu te falar como advogado. Em hipótese alguma, em casos nenhum, você deve se responder fatos administrativos que você, assim, desconhece. Responder lá, porque a empresa notificou se ele usa ou não, ele poderá estar dando oportunidade para, então, ela entrar na justiça, qualquer medida judicial. É ele procurar se regularizar, se assim o convir. Se ele não quiser regularizar, como você disse que ele está em uma situação irregular, é aguardar um mandado judicial para ele, então, responder. Esse é o entendimento. Sabe? Você não pode acessar
Ali, a sua máquina, uma pergunta te faz alguma coisa, você vai responder temeroso alguma coisa. Você tem que temer a justiça, e justiça é juiz. Ok, obrigado, doutor. Ok. Vamos aqui com o Ailon aqui, ó. Termo de abertura. Abertura e encerramento. Bom, diretamente para o Everaldo, se já tem alguma posição, como é que vai ficar? Bem, a pergunta do nosso colega, em termos de abertura e encerramento, é que vocês sabem que a Instrumativa 107 foi modificada pela Instrumativa 111. Eu trouxe isso aqui na semana passada e ficamos numa polêmica. A Instrumativa 11, que substituiu a 107, ela foi publicada dia 9 de dezembro. Acontece que essa lei, essa instrumativa, ela vai ser aplicada a partir de 2013 ou a partir de 2014. Aí questiona, se eu falar que a instrumativa 107 foi revogada pela instrumativa 11, na nossa abertura, até aqui, na nossa abertura, como vai ficar? Nós vamos colocar na abertura que é a 107 e o encerramento é a 11? Aí nós não temos resposta ainda para você, então nós estamos tentando uma reunião com o pessoal da Junta Comercial para ver esse assunto, porque ficamos no impasse. Se tem alguma solução para nós? Fala. Porque está chegando, janeiro está terminando, né? Está chegando fevereiro e muita gente, dia 28 de fevereiro, já tem que ter o diário autenticado. Né? Deixa o Fábio comentar ali. Quem é o Adair que quer falar? O Adair quer falar. Vai passar para daí aí. Não. Não, fala aí. Certo, mas foi revogada quando? Porque, Everaldo? 9 do 12. E como que eu faço o janeiro? Vamos ouvir o Adair ali. Everaldo, o artigo 9º da IN 107, eu acho que é igual o da 11. Parece. E lá não trata nada no termo de abertura e encerramento em relação ao número dessa instrução, fala? Não, quando a gente vai autenticar os livros, aí ele coloca lá, de acordo com a instrumação 111. Mas essa obrigação, essa informação não é meramente opcional? Agora, se a gente vai tirar, eu que eu pergunto. Porque lá no artigo 9 dá, o que se eu é obrigado a colocar no termo de abertura e encerramento. Agora, nós vamos colocar essa instrução ou tira fora? O que abunda eu acho que não excede, né? Foi isso que nós vamos questionar para ele lá. Coloca lá, a IN 107 revogada pela IN número 11, pronto. No dia 1º de janeiro eu sabia que ia revogar não, moço. Mas o que está lá é excedente, não vai influenciar em nada. Ele está dizendo para acrescentar. Pois é, mas não sabia que existia, ué. Eu vou assinar lá, esse livro de abertura, no dia 1º de janeiro, certo? Veja o artigo de acordo 11, com a 9. estimativa do... Não o tem artigo ela, 9. Gente. Então, vamos olhar isso aí, vamos falar com carinho, depois olha. Vamos consultar o termo de abertura e encerramento, está tudo aí. O que deve constar lá? Não, aí lá no livro, eles colocam de acordo com a instrução 111. 107. Mas não é obrigatório, é? Não. Não passa. Não passa não. Mas se não tiver nesse artigo 9 aí, não tem obrigatoriedade. O que o Adair está dizendo é o seguinte: não é obrigado botar no termo de abertura e encerramento que aquele termo de abertura e encerramento é com base na IN 107 ou 11. A Junta Comercial não aceita. Então, se você não botar isso, não é obrigado a botar. Então, se você não botar nenhuma IN, passa. Vamos fazer o seguinte, gente. Não é isso, Adair? Não está no artigo 9 aí? Aí não está pedindo para colocar. Não, não está marcado para ir lá consultar os Oscar. Mas a colocação do Adair é a seguinte. Eu concordo. Entre colocar 107 ou 11, não coloca nenhum. Vamos arriscar, depois ele pensa, coloca lá, não, nesse não, volta. Então vamos lá primeiro, certo? E vai arriscar até o fim do mês, de novembro, próxima semana, talvez nós já tenha. Vamos marcar uma reunião com eles. Microfone aí fala aí, Daí. Posso voltar àquele assunto do Otávio ali sobre o contrato? Pode. É porque lá naquela IN na resolução que alterou o contrato, lá dá o modelo básico do contrato que fala sobre a 9613 e também o próprio essa declaração. Tem uma cláusula do modelo básico do próprio contrato. E além do mais, quanto à responsabilidade, é bom abrir o site do Conselho Federal e verificar lá. Tem 24 perguntas e respostas interessantes sobre essa questão da responsabilidade. Ok. Com o Leandro aí, rapidão. Demora não. Escrita digital.
Ele, né, é escrita contábil fiscal. Tinha colocado ainda agora aí na tela. Eu queria ver só assim. É porque primeiro teve uma instrução normativa, ela veio com nomenclatura de SPED, Imposto de Renda e Contribuição, né? Aí veio outra e parece que substituiu, agora é ECF, escrita contábil fiscal. Ela vai abranger só lucro real, lucro presumido, vai substituir da IPJ, vai ser apresentado só em junho de 2015, ou é agora em 2014, como é que está? Deixa o Otávio falar aí, 627. Está aqui, Otávio. É o seguinte, a escrituração contábil fiscal, pelo que está na normativa, ela vem substituir a da IPJ e vem substituir o ELALUR, escrituração contábil fiscal, cálculo de imposto de renda e contribuição social, onde nós temos as adições e as exclusões. Então, ali vai substituir o ELALUR. Tá? Bom, com relação à escrituração contábil digital, é aquilo que eu falei sobre os lucros. Se você distribuir acima da presunção, você estará obrigado, em 2014, a obrigatoriedade da escrituração contábil digital e a escrituração contábil fiscal. Por quê? As duas, se você distribuir lucro acima da presunção, contabilidade digital. E o cálculo do imposto de renda e a contribuição social, também, que vai substituir o LALUR. Deixa eu ver a entrega é até dia 30 de junho do ano subsequente. Vai lá, presidente. Bem. Espera só um pouquinho, deixa o Everaldo comentar. Bem, Sim. Isso aí vai ser mais ou menos certo, igual a declaração do imposto de renda, só que vai ser magnético. E isso vai substituir o que ele falou tudo, mas não saiu nada em respeito layout, como que nós vamos baixar isso. Então nós estamos esperando alguma coisa para que ele cumpra essa determinação da 1422. Não tem nada, está falando que vai substituir. Essa aí já é a 627. Não. E o 627. Eli, só mais um detalhe rapidinho, só para tirar uma dúvida aqui também. As empresas que têm parcelamentos pediu parcelamento do Simples Nacional, dentro da instrução normativa do parcelamento, não fala qual que é o mês quando você faz o pedido lá para você gerar o DAS de parcela mínima. Eu encontrei em perguntas e respostas dentro do site da Receita Federal que a partir do mês de fevereiro você pode solicitar na data que você pediu o parcelamento. Mas não tem dentro da instrução normativa dizendo isso. Eu tive conversando aí com outras pessoas e diz que tem força jurídica, porque se está dentro do site da Receita Federal, tem força jurídica. Tem alguém que está tirando, quando pede parcelamento, está tirando retroativo ou só tira dentro daquele mês? Deixa o Fábio vai comentar sobre isso aí. Não é sobre o Simples, não? Vai, fala, comenta aí. Vai. Bem, sobre a escrituração fiscal digital, quem quiser se inteirando dela, vai lá no portal da Receita Federal, lá embaixo tem o link SPED fiscal. Melhor, SPED, né? Então, lá no SPED, tem os tipos de SPED, tem lá EFC, e lá você já tem o manual de orientação. Nele fala o seguinte: a escrituração contábil fiscal substitui a da IPJ a partir do ano calendário 2014, com entrega prevista para o último dia do mês de junho de 2015, no ambiente SPED. São obrigatórias ao preenchimento da SF todas as pessoas jurídicas, inclusive imunes e isentas, sejam elas tributadas pelo lucro real, lucro arbitrado ou lucro presumido, exceto as optantes pelo Simples Nacional, os órgãos públicos, autarquias, as fundações públicas, as pessoas jurídicas inativas de que trata a IN 1306, de 2012, por aí vai. Né? Então, o manual lá está... Eu tenho uma última pauta aqui, deixa eu pegar essa pauta aqui com o Dirceu ali. Ó. Com referência ao parcelamento, nas empresas do Simples Nacional, eu estive na Receita Federal com essa dúvida e a minha instrução deles é que seja pago na data do pedido, quer dizer, no mês do pedido. Porque lá consta de fevereiro para cá, porque foi a data da instrução. Começou lá. Então, existem empresas que começou a pagar lá no mês de fevereiro. Por isso, ele gera tudo. Mas você é obrigado a pagar a partir do mês que você entrou com o pedido do parcelamento. Agora não, vamos para a pauta do Dirceu lá. Processo. Redzim, é o Redzim. Essa
ticaca de redicinha mesmo, viu, Felipe? Infelizmente, vem com o intuito de facilitar, mas nesse momento está causando um transtorno danado. Eu estive lá na junta hoje, uma diretora me disse que está catastrófico o negócio, né? Porque, além de tudo, ainda estão sem analistas dos processos. Então, a minha preocupação é o seguinte: essas empresas que solicitaram o enquadramento do Simples Nacional, que precisa fazer uma alteração no objeto social, está lá rodando esse processo. Como é que vai ficar essa situação? Segundo ela, não vão dar conta de analisar esse tanto de processo que está lá. Existe uma quantidade muito grande. Não, mas parece que existe um prazo. Eu não sei, eu estou perdido disso aí, porque eu tenho duas situações dessa aí no escritório, eu queria saber. Você alterou a atividade para enquadrar no Simples? Para enquadrar no Simples. Eu solicitei enquadramento do Simples, aí apareceu as atividades que são incompatíveis, aí eu entrei com a alteração, pedindo a alteração, pedindo a exclusão dessa atividade. Né? E aí, como é que fica essa situação? Eli, mas tem prazo. Por exemplo, ele fez já o processo de exclusão, está protocolado lá. Ele faz a solicitação de opção pelo Simples Nacional. Do dia que ele fez a solicitação da opção Simples Nacional, a Receita tem prazo para informar o deferimento para ele. Mas, pelo jeito aí, a Receita já indeferiu. Não, deferiu o que está protocolado lá. Está protocolado. Eu preciso me adequar a essas situações, né? Isso. Para ela dar a resposta. Mas já fez a solicitação? Já fez. Então é só aguardar o prazo. São 15 dias. Se eu não me engano, são 15 dias a partir do dia que você pediu. Dentro da lei lá existe a questão do ajeitamento. Muitas vezes ela pode interpretar que você está tirando aquela atividade para ajeitar o enquadramento. Aí ela pode, né? Mas é isso aí. Mas, infelizmente, realmente é o que você falou. A junta está uma calamidade. Ao invés de melhorar alguma coisa, fez piorar, né? Porque os convênios que era para ter com a prefeitura, com a Secretaria de Fazenda, com o número oficial, não está tendo nada, né? Um verdinho aí. E ela me disse mais o seguinte: vocês têm que fazer que nem fizeram no Detran lá, viu? Chama a imprensa e faz barulho, porque senão não vai sair nada aqui. Vocês podem esquecer. Eu falei para o presidente. Eu falei para o presidente aqui que nós não possamos ser enganados novamente com outro projeto da junta, que a junta tentou aquele junta fácil, não deu em nada, né? Passou só a lábia arrecadando aí, né?